Boa noite, boa madrugada, bom dia, muito boa tarde. Seja lá qual for o momento que você estiver assistindo esse podcast, seja muito bem-vindo. Hoje nós teremos um episódio completamente diferente. Afinal, trata-se do Método Atlas. Para quem não conhece a história do podcast, volta lá no primeiro episódio, assiste o nosso primeiro episódio que você vai entender. Produção, solta a vinheta pra gente. Para você que não me conhece, que está aqui pela primeira vez, eu me chamo Gabriel Batista, eu sou instrutor digital e hoje vai ser o episódio em que eu mais vou soltar insights de crescimento para que você possa prosperar na sua vida. Antes de mais nada, eu passo a bola para o meu parceiro, que é um dos hosts aqui também. Fica à vontade, meu querido, se apresenta aí. Qual for que seja o horário, seja muito bem-vindo. Começou o meu, o seu, o nosso programa, o melhor programa de empreendedorismo do Brasil. Começou. E hoje nós vamos soltar várias fichas aqui, vamos falar um pouco da nossa imersão que vem no mês de outubro, dia 31 de outubro, começou o Atlas Podcast. Vamos que vamos. Hoje, o tema do episódio de hoje, a gente vai falar sobre questão de mentalidade, frequência e resultados. O que vem antes do faturamento? O que acontece antes de tudo acontecer, antes do dinheiro chegar? As pessoas normalmente querem que o dinheiro chega primeiro, normalmente quer que as coisas acontecem primeiro, né? A gente tá na geração do imediatismo, hoje todo mundo vive arrastando a tela para cima, geração TikTok, então infelizmente a gente sabe que os burnouts, a depressão, síndrome do pânico, etc, toma a juventude de hoje justamente por não entender que tem um preparo antes. E a gente vai falar exatamente sobre isso, como preparar a mentalidade, entender sobre frequência, entender como gerar resultados. O que diferencia um cara que ganha um salário mínimo para um cara que ganha 5, 10, 15, 20 mil, 30 mil ou mais, ok? Bora lá. A gente vai começar falando aqui sobre questão de entender como é que funciona os ganhos. É relacionado a mercado? É sobre o quê? Aí eu quero dizer aqui para vocês, baseado no nosso tema aqui, você não ganha pouco por causa de mercado, não tem nada a ver com isso. Você ganha pouco porque a sua mentalidade, o seu pensamento, ele é pequeno. A gente teve num treinamento há 2 semanas atrás, não sei se você lembra. Lembro. E a gente tinha uma galera ali que estava sendo treinado para ser vendedor, né, de uma empresa, e dava para ver no rosto de cada pessoa ali presente que tinha um medo de vender, um medo de oferecer um produto, um medo de oferecer o produto que eles estavam sendo treinados para vender. E aí foi que eu perguntei, alguém aqui já vendeu algum produto de 100, 150 mil, 200 mil ou mais? Nenhum deles levantaram a mão. E aí eu fiquei pensando exatamente naquilo. Falei, caramba, cara, isso é muito real, porque a gente vê exatamente na cara da gente o comportamento de uma pessoa que não entende como é que funciona essa questão de viver na prática a venda. E a gente sabe que venda acontece naturalmente. Ela não é empurrada goela abaixo. E aqui a gente vai falar do antes. O que vem antes da venda? O que vem antes de construir tudo isso? Porque a galera quer só chegar e vender, e não é só chegar e vender, correto? Você quer comentar um pouquinho sobre, meu querido? Sim, foi muito interessante esse ponto que você tocou, porque tem pessoas que não têm consciência que podem vender um ticket alto. Estão acostumadas a trabalhar no emprego, que o máximo que a pessoa já vendeu, talvez no dia, seja 500, 600 reais. E olhe lá. Sim. E quando você coloca um ticket alto de 60 mil, 80 mil, 100 mil reais, a pessoa assusta e trava. Só que para cada ticket tem seu cliente potencial ali que vai querer comprar. Isso é verdade. Falando aqui sobre questão de merecimento. A maioria das pessoas, elas acham que elas não merecem, e por achar que não merece, elas não conseguem replicar, elas não conseguem vender, elas não conseguem destravar, né? E aí tá aqui, ó. Quanto que você acredita que você merece ganhar? Entende? Às vezes a gente vive num quadradinho que ele é fechado para a população como um todo, né? O salário mínimo, se você for ver, basicamente quase o Brasil inteiro ganha salário mínimo. Se a gente for ver nas estatísticas, puxa, 80% do país ganha salário mínimo. E as pessoas acostumaram com esse quadrado. E baseado nesse quadrado, é impossível
você ganhar mais do que o salário mínimo. Por quê? Porque o trabalho que você está, o emprego que você está, só te traz aquele salário. E aí a sua cabeça fica travada naquilo. E aí se você começa a se perguntar, o que eu preciso fazer para ganhar mais no mês seguinte? Aí vem aquela promoção. Eu preciso ser promovido então. Só que aí você fica à mercê de uma promoção de um chefe, de um gerente, que nunca vai te promover. Que às vezes ele fala ali, não, a empresa está crescendo, aqui você tem um know-how de crescimento, trabalha bastante que você vai chegar. Aí você fica 10 anos na empresa e nada. Então assim, isso faz com que a cabeça da pessoa trava e ela fica somente ali naquele quadrante. E aí, no quesito merecimento, ela começa a pensar, eu não mereço, eu não posso, eu sou exatamente isso, acabou, eu sou pobre, eu vou morrer pobre, e aí vira uma crença limitante, né? Então a questão de ganhar, né? Na verdade eu não gosto nem de falar ganhar, quanto você ganha, não, o quanto eu conquisto mensalmente, quanto eu faturo mensalmente, né? Essa questão de faturar, né, 5, 10, 15, 20 mil reais ou mais mensalmente, vai da sua mentalidade, do quanto que você almeja e baseado no seu planejamento, se você tiver alguém ali do seu lado que te instrua, se você não souber fazer, você vai conseguir trilhar o caminho, você vai conseguir chegar. Sim. Fechou? Manda ver. E nada se cria, né? Tudo se copia. Então, se você usar sua mente, né, para ganhar dinheiro, você vai expandir. Muitas das vezes as pessoas estão até prontas, cara, pra viver o extraordinário, só que tá travada. Essa questão que você falou é muito interessante, porque a pessoa fica ali na esperança de ter um cargo e às vezes a pessoa já está pronta para aquele cargo. Às vezes a pessoa exerce aquele cargo dentro da empresa melhor do que quem está na vaga. Já faz aquilo. Já faz aquilo e ela nem se toca. E ela não recebe por Aí aquilo. às vezes ela passa na rua, vê um anúncio assim, contrata-se gerente. Aí o cara não tem coragem de chegar lá e falar, irmão, E se candidatar. tudo que tem aqui eu faço. Eu só não tenho assinado na minha carteira a experiência. Você poderia me dar uma oportunidade? A maioria das empresas hoje são assim. Sim. As pessoas que trabalham dentro das empresas, eu conheço várias pessoas, inclusive, que vivem exatamente essa vida. O cara faz o trabalho de gerente, supervisor, ele faz o trabalho do faxineiro, ele faz o trabalho do fiscal, de tudo dentro da loja. Ele recebe por meia pessoa. Exatamente. Gente, para quem tá nos assistindo aí, já viu os outros episódios, a gente inaugurou o podcast com a camisa do podcast, Sim. Top demais. A gente teve aqui alguns convidados que a gente celebrou com eles aqui. A gente tá em ano de Copa e a gente veio trajado, a camisa da seleção brasileira, aquela coisa toda. E hoje talvez a galera deve olhar e falar assim, poxa, o que tá acontecendo com esses caras que eles estão vestidos diferente? Eu quero falar exatamente sobre isso agora. A forma como você se veste influencia diretamente no quanto as pessoas vão confiar em você. Isso é fato, irmão. Isso é fato. Isso no mundo inteiro, em qualquer lugar que você for, as pessoas vão observar como você está vestido. Tem aquela questão do relógio, o relógio que você usa, o celular que você usa, o calçado que você calça. As pessoas vão observar tudo isso. Só que não é relacionado à marca. Você não precisa focar em investir nada de grife. Você só precisa se vestir bem, adequadamente, de acordo com o momento que você tá ali para servir. A gente teve os outros episódios aqui, a gente trouxe parceiros, colegas, pessoas que estão crescendo, que estão ganhando seguidores, fechando parcerias e vieram para se sentir em casa. E a gente fez com que cada um dos convidados se sentisse em casa. A gente se vestiu de uma forma adequada para que cada convidado se sentisse em casa. Só que hoje a gente está falando de um conteúdo aqui que é mais voltado para a nossa imersão e querendo ou não, aqui a gente chama isso de frequência. Se a gente quer aguçar a frequência de empreendedor de fato, você precisa entender que você não vai entrar num escritório de advocacia e vai sentar lá de bermuda, chinelo de dedo e vai atender um cliente. Você não vai chegar numa empresa multinacional e, poxa, eu vou fazer uma entrevista lá e você vai de tênis, de chinelo, boné. Camiseta, de boné. Cara, isso não existe. Não funciona. Então, assim, a forma como você se veste, quando se trata de negócios, não tem jeito. Você tem que se vestir adequadamente de acordo com a ocasião que você está indo servir ali e contribuir. Isso é muito interessante porque até um grande especialista, vou falar o nome dele aqui, o Bruno Avelar, ele usava boné, terno e boné, mas porque ele era calvo, não tinha cabelo. Sim. E, tipo assim, era algo que fazia mal pro cara se apresentar daquela forma. Sim. Só que ele já era muito grande no mercado. Qualquer forma que ele aparecesse lá,
não Pra teria ele problema. não teria problema. Mas pra quem tá começando, você tem que trilhar o Mas caminho. é aquela questão, acabou se tornando um problema sim, pra ele, porque ele teve que fazer ele fez o implante e parou de usar o boné. justamente. Então, tipo assim, se adequar, né, ao momento. E como um empreendedor, da forma que você falou, nós viemos com a camisa da seleção, com o nosso uniforme do Atlas Podcast, mas hoje, como estamos falando da imersão, estamos falando de empreender, estamos nos posicionando, a gente resolveu vir com essa roupa, porque também, para quem for... A forma de passar a mensagem, né? Sim, e para quem for na imersão, já tem a consciência, né? Vou entrar, vou bem trajado, vou chegar... A gente tá até bem simplesinho. Na imersão a gente gasta um pouco mais. Muito mais. O que acontece? Nos serviços que a gente fornece na agência, principalmente serviço de social media, né, gestão de redes sociais, a gente fala muito sobre essa questão de organizar as redes sociais nesse quesito, em termos de boa fotografia, bons vídeos. E aí o que acontece? Eu sempre aconselho, até a galera que trabalha com a gente, organiza o seu perfil, organiza seu Instagram, coloca uma foto bem apresentável, as pessoas precisam saber quem você é, as pessoas precisam olhar pra você e entender com o que você trabalha. E tem uma galerinha que tá lá com a gente, que a gente tá lá trabalhando, ajudando. E aí esses dias eu fui olhar a foto de um lá, não sei se você viu, um chinelo de dedo, uma favela gigantesca, aquela coisa toda. Menino, gente, menino, a gente pega pesado com essa galera nova, porque a gente já passou por isso. E eu falo direto, falo, cara, quando o cliente chegar, seja no seu WhatsApp, ou seja no seu Instagram, lá no seu direct, seja lá onde for que tá ali o seu funil, direcionando o tráfego ali, cara, ele vai bater o olho no seu perfil, ele vai saber se você de fato é um profissional ou se você não é. Sim. A equipe de vendas que teve um treinamento com a gente nas 2 semanas passadas, que a gente teve ali uma experiência incrível, dava pra perceber quem ia vingar e quem não ia vingar. Quem tinha um Instagram organizado, quem tinha um WhatsApp organizado pra receber o cliente, quem não tinha. Entende? Tanto é que teve um lá que lascou uma foto de terno lá, que eu olhei assim, eu falei, meu querido, você não precisa colocar uma foto de terno, tu não é um pastor, irmão, fica tranquilo. Não, e nem condiz também com o que ele tava vendendo. Exatamente. O cara tá vendendo terrenos de pesca. E na hora que o cliente chega no WhatsApp dele, e aí ele mesmo falou, cara, os clientes até chegam, mas tá tendo um problema aqui. Aí eu fui ver o perfil, falei, não, mas eu já achei o problema. Entende? Eu falei, cara, irmão, tu é corretor de imóveis, tu é o quê? O que tu faz? Entende? Então, assim, você bagunça a cabeça do cliente quando você não sabe se apresentar bem. Então, a ideia a primeira impressão é que fica. Se você chegou no lugar... Você não precisa falar absolutamente nada. Se você estiver vestido da forma adequada para aquele ambiente, pode ficar tranquilo. O negócio vai estar fechado, tudo vai correr muito bem. Vai fluir naturalmente, né? A Exatamente. venda vai fluir naturalmente, sem precisar forçar. Porque você já abre ali, você já sai com pontos à frente na negociação. A partir do momento que a pessoa te olha de igual, isso também é um ponto muito bom a se falar. Porque, cara... Você pode ter o dinheiro que você tiver. Pode ser o Elon Musk, trilionário. Mas se você me procurou, você não tem algo que eu tenho pra te vender. Exatamente. Então você tem uma carência. Falando sobre um cara que é extremamente famoso, né? O Pablo Marçal, ele não aplaude ninguém. Não sei se vocês já perceberam. Você nunca vai ver ele fazendo isso aqui, ó. Pode perceber, todas as palestras dele, ele pede o público pra aplaudir. Inclusive, teve uma vez que eu tava assistindo lá um rapaz que tava palestrando lá no auditório dele, ele tava sentado com a esposa dele, e aí o rapaz tava palestrando e ele falou, gostei desse menino aí, esse menino é bom, gente, pode aplaudir ele. A galera aplaudiu e ele aqui, ó, travado. Tem essa questão, né? Só que quando você se veste adequadamente, quando você se apresenta bem, fica de igual pra igual. Bora pro próximo tópico? Pode ler o tópico 3, vamos pra cima. Seu círculo social pode estar sabotando a sua evolução. Exatamente. E pergunta, hein? Cara, o que a gente tá falando aqui é o antes do dinheiro chegar. Sim. Antes. Se você não busca conhecimento, se você não se porta bem, se você não tem boas amizades, porque só pra você ver. O cara que traz esposa, ele só traz esposa porque ele tem amigos que traz esposa.
O cara que usa drogas, ele só usa drogas porque ele tem amigos que usam drogas. O cara que é viciado na cachaça, ele só é viciado na cachaça porque ele tem amigos que é viciado na cachaça. O cara que não administra bem o dinheiro dele, ele só não administra bem porque ele tem pessoas ao redor dele que torram o dinheiro dele igualzinho ele torra. E por aí vai. Então, o seu ciclo de amizade, se ele não falar de empreendedorismo, você não fala. Se ele não falar de investimento, você também não fala. Se ele não falar de comprar terra, você também não fala. Cara, isso é extremamente poderoso. Então, antes do dinheiro chegar, a gente precisa trabalhar o que todo mundo chama de mindset. Cara, se você não tiver pessoas à sua volta que abram a sua cabeça em determinados sentidos, tu não chega. Hoje eu postei uma parada lá que é até meio polêmica, né? Sim. Que é aquela questão, falei, olha, 2026 me trouxe o maior ensinamento que eu poderia ter tido na minha vida. Se a pessoa escolheu estar na merda, deixa ela na merda. É aquele ditado de mãe, me diga com quem tu andas que eu vou dizer quem você é. E aí você traz pro empreendedorismo, me diga com quem você anda que eu vou dizer quanto que você ganha. E ponto. Então, as suas amizades são extremamente capazes de influenciar o quanto você ganha, aonde você vai morar, o carro que você vai dirigir, a empresa que você vai abrir. As suas amizades vão influenciar. Isso é extremamente real. Cara, eu só acordei pra isso. Muito tempo depois. Eu quebrei pedra na minha vida durante 25 anos. Dos 25 pra frente que eu fui acordar. Não, eu fui acordar dos 27. Entendeu? Cara, é muito louco. Você fala assim, cara... Depois que as coisas começam a acontecer, que você fala, gente, se eu tivesse acordado aos 18, Sim. Poxa, se eu tivesse buscado novas amizades, pessoas novas, porque as pessoas abrem portas, a verdade é essa. Se você tiver amizades boas, cara, você vai chegar. Se você não tiver amizades boas, tu não chega. Quantas vezes, a gente é da mesma vivência, crescemos juntos, a gente tava em rolê, que a gente tava ali, colocava um refrigerante, pegava ali uma tábuazinha ali de fritas e tal, e aí o pagode rolando, e aí chegava um amigo, uai, soltou a carta hoje? Solta a carta aí pra mim também. Como assim, irmão? Aí é aquela questão, ele não tem dinheiro, aí você tem um pouquinho, aí agora tu tem que soltar o pouquinho que você tem pro cara que não tem. 2 quebrados. Sim. Entende? Não vou citar nomes. Não, Cito depois, depois que o episódio terminar, te conto a história. Não, mas isso acontece demais. O que você falou, tem uma teoria que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então vamos trazer para esse ciclo de amizade. O ciclo familiar também é bem pesado, viu? Se você tem parentes de merda, se afaste. Cara, eu me afastei de tantos parentes. Não, irmão, tem que ser. É Deus, pai, mãe, e olhe lá também, tá? Porque dependendo da forma que for... Cara, eu vou falar sobre isso aqui. Dependendo da forma que for, não compensa. Então, muitas pessoas não conseguem evoluir por causa dessas amizades e as pessoas não conseguem se libertar. Porque não quer. A pessoa não consegue parar e refletir, falar, cara, o que esse cara acrescentou de bom na minha vida? Nada. Pra você que tá nos assistindo, faça essa análise hoje. Pensa, chega e pensa. As pessoas que eu ando, o que essas pessoas acrescentaram na minha vida? Porque vai chegar um certo momento da sua vida que nem essas pessoas vão estar com você. Isso é fato. Cara, você falou sobre questão de parente. Tem um parceiro nosso, um colega nosso, que os pais dele se encrencaram numa compra de um terreno lá gigantesco. Eles não tinham dinheiro para comprar aquele terreno, mas venderam tudo que tinha, tudo que não tinha, pegaram emprestado aqui, pegaram emprestado ali, com agiota, com família, com aquilo tudo, e até hoje estão endividados com o terreno. Esse cara, ele inclusive trabalha com a gente, ele não cresce, ele não prospera, ele trabalha todos os dias numa correria de vida, e a vida dele é travada não é porque ele tem grandes gastos, é porque ele comprou a briga dos pais, que comprou um terreno gigantesco que não tinha condição de pagar, e ele tira do bolso dele pra pagar algo que nem é dele. Tu acredita nisso? Isso é loucura, irmão. Loucura. Então aqui já fica outro insight. Cara, aquilo que a tua mãe, aquilo que o teu pai vai fazer, são eles. Eu falo que, poxa, eu amo a minha família, mas tudo tem um limite. E quando se trata de negócios, somos adultos. Lembra quando a gente era criança, que a gente fazia uma coisa ali, que era um pepino pra resolver, e o pai e a mãe falavam, se vira, você não é quadrado? Pois é, crescemos, aí o pai faz a merda agora, a mãe faz a merda, eu viro de volta e falo, se vira, vocês não são quadrados. Porque hoje eu tenho a minha vida, tenho a minha casa, tenho a minha família, acabou, é outros 500, eu tenho que cuidar da minha casa, das minhas finanças. Então assim,
Antes do dinheiro chegar, vocês precisam ter isso na cabeça. Se você comprar uma briga que não é sua, é porque é meu parente, é porque... Cara, uma vez, falando novamente do homem, do Pablo Marçal, lembra que ele falou do irmão dele? Que o irmão dele tava devendo a Jota, que o irmão dele falou, eles vão me matar e tal. Ele falou, não vai te matar não. Vou fazer o seguinte, eu vou comprar uma passagem pra você lá pro Iraque. Agora. Só de ida. Só de ida, você não precisa voltar, você pode ir. Fica tranquilo. Eu não vou te ajudar a pagar a dívida, mas eu vou comprar essa passagem pra você. Lá você vai ficar refugiado, ninguém vai encostar em você, não vai? Tá rolando uma guerra lá, o pau quebrando. Resumindo, o cara não morreu, conseguiu ajustar a vida dele, pagar a dívida dele. E aquela questão, se o Pablo estivesse lá e pagado a dívida dele, ele tinha feito outras dívidas com o seguinte pensamento. Cara, se tudo der errado, meu irmão segura a onda. A gente não é banco de ninguém, mano. Então, isso é o básico, entendeu? Às vezes não é nem pra gente falar sobre isso, mas tem coisas que, pra quem quer sair do zero, porque tem muita gente que chega lá no nosso direct lá, não, cara, eu quero sair do zero. Falou, pois é, você quer sair do zero? Então, irmão, para de ficar encrostado no zero. A pessoa tá na miséria e tá fazendo amor com a miséria. E isso é muito importante, porque tem pessoas que nos procuram, quer sair do zero. Aí você oferece pra ela um curso, uma mentoria, num valor super acessível. A pessoa não tem. A pessoa não tem coragem de cortar os gastos dela e falar, cara, esse mesmo exemplo, eu não vou comer pizza, eu não vou pedir hambúrguer, eu não vou pedir nada. Eu vou pegar esse dinheiro aqui e vou investir. Porque tudo tem um início. Mostra aí a pulseirinha. Ah, tá aqui, ó. 30 mil reais. 30 mil reais a pulseirinha. Eu ainda não comprei uma nesse valor, mas eu já gastei uns 10 em conhecimento. Entendeu? Então, se você não abrir mão, você não vai sair do ponto zero. Então, as pessoas chegam lá, eu quero começar do zero, beleza. Qual a sua disponibilidade? Poxa, não tenho. Aí volta no assunto que você já falou. Todo mundo tem pelo menos 1 hora no dia. Dorme 1 hora a menos. Dá seu jeito, irmão. Se você quer começar, você tem que partir de algum ponto. Cara, pegando aqui um ponto polêmico, né, que nem toda amizade merece o acesso ao seu futuro. Você tá falando de tempo, né? A gente vai entrar no tópico do tempo agora. Mas pegando aqui, ó, essa veia da amizade e do tempo. Eu falo que eu sempre tive um coração muito, muito aberto pra abraçar a galera, trazer pra perto e... Até hoje tem. Não, mas por isso que eu fiz a postagem lá hoje. Cara, tem coisa que você tem que acordar. Sim. E por isso que eu falo, a gente tá aqui, tipo, a gente não é o dono da verdade pra falar, sabemos de tudo, não. A gente tá aprendendo. Isso aconteceu esse ano. Algumas pessoas receberam oportunidades e eu falando com ele. Já tinha alguns meses que eu tô falando, irmão, isso aí não vai dar. A galera não vai vingar, não vai vingar, não. E ele, pô, cara, vamos tentar mais um pouquinho. Treinamento de graça pros caras. Disponibilidade de tudo tempo. Tudo que a gente cobra, a gente tava tudo que dando a gente de graça. Cobra, gente, é inacreditável. Tudo que a gente cobra, a gente disponibilizando pros caras gratuitamente. Tudo só porque a gente teve ali uma empatia. Falou, não, cara, nós vamos abraçar a causa desses caras. A gente se viu nos caras. Exatamente. Quando você se vê na pessoa, o lado emocional, a compaixão, isso me toca muito. Quando eu vejo um menino novo, perdido, cheio de ideia, nada a ver na cabeça, eu me vejo lá atrás. Exatamente. Eu falo, pô, cara, se eu tivesse alguém pra me dar os conselhos certos e falar, pô, não faz isso não, cara. Segue isso aqui, vai ser melhor pra você e lá na frente você vai me agradecer. Só que essa galera hoje em dia, eles têm aquela mania também, e cada um faz da sua vida o que quer, acha que tipo assim, eu vou viver isso aqui e vai dar certo. Já fizemos isso. Já fizemos, mas eu falo, eu não tive ninguém pra me orientar do jeito certo. Nós não tivemos. A gente teve bons conselhos, que muitas das vezes não ouvimos. Sim. Tivemos. Mais de pai e mãe, né? Porque da galera ao redor mesmo. Mas um cara, tipo, um mentor. Eu fui ter depois de velho. Não, entendeu? Você teve que pagar pra isso. Tive que pagar pra ter um. Cara, e falando essa questão sobre nem toda amizade merece ter acesso ao seu futuro, isso é fato, porque nem todo mundo vai entender o futuro, cara. O lugar que você tá chegando, o que você almeja, entende? Igual, por exemplo, a gente fala de faturamento, os caras tomam um susto. Como assim? Aí mostramos lá a folha de tráfego pros caras, os caras mentiram. Eu falei, gente, esse é o mundo real que a gente vive agora, a nossa situação de vida agora. Beleza.
Daqui a pouco vai melhorar mais ainda. A gente tá buscando novos níveis. Só que é aquela questão, a frequência de vida de cada pessoa é de cada pessoa. Cada um tem sua medida. E a gente aprende. Aqui a gente aprendeu. Se a pessoa escolheu tá lá na merda, a gente não vai puxar essa pessoa. Deixa lá. Bora pra gestão de tempo. Quem diz que não tem tempo, normalmente não sabe administrar prioridades. Todo mundo tem 24 horas no dia. E é aquela questão. Aí eu sempre gosto de brincar quando eu tô lá na imersão, palestrando, eu sempre gosto de falar assim, eu falo, gente, suponhamos que do nada um Elon Musk te deu ali um ingresso gratuito para você estar num lançamento do foguete da SpaceX. Do nada, com tudo pago para você ir. Cara, tu pode ter todos os compromissos na tua vida. O que tu vai fazer? Os importantes, os melhores. Tu vai jogar tudo no lixo e tu vai. É ou não é? Tudo pago. Vou na Disney, eu vou dar um passeio e vou ver o foguete subir. Tu vai, entende? Então, assim... Hoje a gente falou no último episódio. O DJ saiu do aniversário dele, largou a família e foi fazer a turnê. E foi suprir uma agenda que um outro cara tinha furado porque tava com medo de pegar um avião. Então, assim, todo mundo tem tempo. Só que aqui que entra a questão da riqueza. Antes do dinheiro chegar, se você souber fazer gestão do seu tempo, igual, por exemplo, eu trabalho a maior parte do meu tempo em casa, escritório, pau quebrando ali e tal, mas, cara, tô no conforto da minha casa, tudo certo. Terminei a sala, a cozinha, vou ali, assisto uma TV e tal, tudo certo. Tô em casa. É assim que funciona. Essa é a minha vida. Mas o que acontece? Eu tô sempre ali com o quadro do lado, dou ok em todas as tarefas e tal. Supri toda a demanda do dia? Tô de boa. Ok. Não supri? Eu tô ali com o quadro. Vou dando ok bonitinho. Eu faço gestão do tempo. Então, quando você vê pessoas ricas falando que tempo é dinheiro, isso é fato. Tempo é dinheiro. Então, cada horário do meu dia é agendado. Com tal cliente. Eu cheguei aqui no estúdio mais cedo, falei com a produção aqui, falei, gente, às vezes eu encontro 15 minutos ali e tem um cliente que precisa de uma call de emergência, amigo, cara, meu Instagram caiu aqui e eu preciso que você dá algum jeito aí, tá? Falei, irmão, 15 minutos, tô com 15 minutos aqui. Cara, eu consigo 15 minutos ali, mas eu preciso saber fazer essa gestão de tempo. Eu preciso saber encaixar. Então, a partir do momento que você entende como organizar o seu tempo, aí você começa a entender que tu não vende mais as suas 8 horas por dia a R$50 para um patrão. Entendeu? Cada horário, irmão, 500 conto cada horário. Uma delícia. Entendeu? Aí os caras ficam doidos. R$500 uma hora. Tem que ser. R$500 uma hora. Ser. Entendeu? Né? Quer comentar? Manda ver. Sim. O mercado, a gente sabe que ele tem grandes oportunidades, mas também tem pessoas que desvalorizam todos os tipos de serviço. Sim. Isso a gente vê em diversos lugares. Mas você é o responsável pela sua valorização. Já começa aí. Exato. Se a pessoa não valorizar, se você não se valorizar e não valorizar o seu serviço, cara, não importa. Fulano é melhor que eu. Problema, se você se posicionar, vai ter pessoas que vão pagar. A verdade é que você tem tá muito pedindo. cara pior que a gente, sem conhecimento. Cara, eu falo que eu conheço pessoas que não têm conhecimento nenhum. Os caras fazem tudo pelos cocos. Sabe aquele momento que o cara tá aprendendo a fazer o trabalho ainda? Ele nem sabe do que ele tá falando. Cara, eu conheço muita gente assim. Por exemplo, na loteadora lá que eu presto serviço lá, tem um rapazinho lá, 17 anos de idade. Cara, eu comecei a rir vendo ele falar. Porque você fala assim, caraca, velho, o cara não faz a menor ideia do que ele tá falando, mas ele tá falando. E aí, tipo assim, poxa, é o sabor gestor, né? O sabor. Tal. Então, só que eis a questão, a empresa paga lá 7K pro cara mensalmente. Um menino de 17 anos de idade ganha mais de muita gente. Mais do que 80% da população brasileira, o menino tá tirando 7K com 17 anos de idade, fingindo que sabe. E eu olhei pra ele assim, aí eu perguntei, falei, irmão, como é que é as estruturas de sua campanha? Ele, eu não conto meus segredos não, porque você é concorrência. Eu falei, não, cara, isso aqui é só conversa entre profissionais, tá tudo certo. Você sabe o que é um ABO, um CBO? Não faço a menor ideia. Eu falei, oxi. Gestor de YouTube. Entendeu? Eu olhei e falei, não é possível, cara, esse é o princípio básico. Mas isso só que aquela questão, muito. Tem gente muito pior que a gente ganhando muito mais. Que, entendeu? Porque o cara se posicionou. Se posiciona. A forma dele falar. Ele falando sobre ele, sobre a vida dele, tá, beleza. Agora, se você pedir pra ele falar da profissão,
da ferramenta, se embola todo. Mas o menino tem uma lábia sensacional, que eu olhei assim e falei, mano, você fala bem, 17 anos de idade, o menino fala super bem. E ganha mais do que qualquer pai de família que trabalha no supermercado aí afora. Bora pro tópico 5, vamos pra cima. Vamos lá. Manda ver. Seu dinheiro revela quem você realmente é. Agora a gente começa a falar de dinheiro. Vocês perceberam que pra gente crescer financeiramente, tem um monte de coisa lá atrás que você tem que ajustar os parafusos? Então assim, a galera quer sair do zero, sem primeiro ajustar tudo que a gente acabou de falar. Agora a gente começa a chegar. E lembrando, esse dinheiro aqui que a gente vai falar, não é o dinheiro que você vai ganhar num novo mercado, fazendo... Não. É o que você já ganha agora, porque todo mundo ganha uma merrequinha. Só que se o cara... Tá aqui, ó. Seu dinheiro revela quem você realmente é. Como assim meu dinheiro revela? Cara, se você não dá valor R$100, se você não sabe administrar R$200, se você não administra R$500, se você não sabe fazer essa gestão aí, irmão... Quando bater 50 mil na tua conta, pode ficar tranquilo que tu vai queimar ele tranquilo. 3 iPhone 17 foi embora. Entendeu? Com certeza. Sem dúvida. Pode, manda ver, vamos comentar. Esse aqui a gente vai debater legal. Vamos. Você controla seus gastos e aí já entra um pouco do que você estava falando. Primeira estrutura é a mental. Direto na roda de amigos eu costumo fazer uma brincadeira, uma pergunta. Se você ganhar R$1 milhão hoje, você consegue mudar a vida de outras pessoas? Consigo. Não. Eu, teoricamente, consigo. Mas as pessoas já sabem. Não, claro, eu consigo ajudar meu pai, eu consigo ajudar minha mãe. Irmão, sim, olha pro mercado, você não consegue. Hoje, se você for comprar uma casa boa... Foi embora. Nesse quesito aí, você não consegue ajudar. É isso que eu tô falando. No quesito gasto, não consegue. Não consegue. Se a pessoa tiver mentalidade, a primeira coisa que ela vai fazer, ela vai investir aquele dinheiro. Ele nem existe. Sim, todo mês eu vou viver do rendimento desse dinheiro. E com esse dinheiro eu vou gerar, vou multiplicar, vou aprender. E esse dinheiro vai virar uma bênção na minha vida. E lembrando, a gente ensina como investir, tá? Carteira de investimento. Sim. Nós vamos ensinar isso aí na imersão. E aí a pessoa já vem, aí um carro. Aí eu compraria um carro, uma casa, ajudaria minha mãe, daria uma casa... Meu pai, meu avô, meu... Já foi. E aí, quando essa pessoa, se isso acontece, porque a gente já viu, onde a gente é nascido e criado, teve diversas pessoas que ganhou em telecena, ganhou Não, teve gente... Não foi o ganhador geral da Mega Sena, mas chegou a ganhar um pedacinho legal. Teve gente que caminhou do nosso lado, que lá em 2010, nós era moleque. Nossa. Os caras ganhou 5 milhões pra lá. Sim. Os irmãos da Telex, você lembra? Lembro demais. Os caras, irmão, na favela, os caras subindo de nave. A pergunta é, aonde estão esses caras hoje? Um faleceu. Sim, infelizmente. Né? Ele faleceu assim, se suicidou. Suicidou porque... Por contas financeiras, cara. Olha pra você ver que loucura. Então, assim, os caras passou perto de nós, os caras tinham empresa, os caras tinham... frota, e não era qualquer carro não, os caras andavam de nave, e aí você fala, como que esses caras conseguiram quebrar? Aqui, ó. A mente. Tem um rapazinho lá que anda com a gente lá, que é o mesmo que eu citei aqui no início, que a gente tá ensinando, tá trabalhando com ele, que eu tava falando com ele, irmão, tira o boné. Cara, tu vai dar uma aula, tu vai encontrar com alunos, tu vai encontrar com pessoas, pai de aluno, a pessoa tem que olhar pra você e sentir firmeza que você, de fato, é uma pessoa profissional à altura de ensinar o filho daquela pessoa. E aí, o que acontece? O cara me coloca uma camisa polo vermelha, um boné laranjado, um Mizuno, uma calça marrom, uma correntinha, um G-Shock maior do que o braço. E aí eu olho assim e falo, amigo... E aí tu reclama do porquê que tu não consegue fechar cliente. Não vai fechar. Entende? Não vai fechar. As pessoas são assim. Vai bater o olho em você de baixo pra cima. Aí ele falou assim comigo. Cara, mas eu não tenho dinheiro pra comprar roupa cara. Gente, se tiver R$200 aqui no meu corpo é muito, tá? Desculpa. Uma camisa social, se eu for comprar no Mercado Livre aí, R$50 uma camisa. Uma calça mais ou menos aí, uma calça slim aí, você compra por R$80. Mercado Livre, Shopee. Tênis, a R$50. Cara, um sapatinho. E a pessoa se veste bem. E a pessoa se veste bem. É o que eu falei no início aqui, o negócio não é marca, é só saber se comportar. Só que tem gente que foca, é marca. Cara, não é marca, é saber se comportar. E aqui tá a questão de você saber investir seu dinheiro. Vou dar
3 tópicos aqui básicos de como que eu faço a divisão leiga, tá? Pra você aprender aí como é que você vai dividir seu dinheiro. Primeira vez que o Atlas tá soltando uma ficha diferenciada aqui. Isso aqui é pra imersão, tá? Mas eu vou soltar aqui, vamos lá. Divide em 3. Suponhamos que você tá aí no zero mesmo, que você ganha R$1.000, você vai dividir ele em 3. Fechou? Pode ser R$900. 300, 300, 300, ok? R$300, você vai guardar ele. Seu fundo de emergência. Fechou? Seu fundo de emergência. Lembrando, é como se fosse um banco. Você não pode mexer nesse dinheiro. Deixa ele lá. Eu sugiro que você coloque numa caixinha. Ele tem que trazer dinheiro para você. Você não pode mexer nele. Beleza. Depois, o seu capital de giro. O que é esse capital de giro? É o que você vai utilizar para gerir, fazer aquilo que você faz. Ah, eu vendo bala. Vende bala? Então você vai usar R$300 para comprar bala. Ah, eu vendo água no sinal. Então você vai usar R$300 para comprar água, etc. É com o que você faz. Pega esse dinheiro, seu capital de giro. Ah, e os outros 300 que sobrou? Esses outros R$300, esse sim, é o seu salário, é o seu dinheiro. Então, se um cara, por exemplo, ganha 100 mil por mês, ele não ganha 100 mil por mês. Suponhamos que 30 mil é fundo de emergência, 30 mil capital de giro e 30 mil é o salário dele. Ele não ganha 100 mil. Então as pessoas acham que o cara tá fazendo 100 mil por mês. O cara não tá fazendo 100 mil por mês. A cabeça do pobre é sempre assim. Não, é sempre o que pensar a gente fala, cheio, né? Entendeu? O faturamento é diferente do lucro. E eis a questão, o lucro, a gente tem que aprender a dividir lucro também. Só que eu não vou dar esses insights aqui não, porque senão você fica assistindo no YouTube de graça. E aí você não paga pra gente. Vem pra imersão, dia 31 de outubro. Na imersão a gente aí ensina. Você vai aprender. Beleza. Aqui, ó. Pare de investir em aparência de riqueza e comece a investir em conhecimento. Isso é muito importante. É o que eu falei aqui. Você não precisa comprar roupa cara. Você só precisa aprender a se comportar. Aprender a se comportar, boa. Ah, conhecimento. Como assim conhecimento? Gente, depois que as IAs invadiram o mundo, pelo amor de Deus, você tem tudo na sua mão. Só que aquela questão, se o cara não souber pedir pro chat GPT, sim. Se o cara não souber pedir pro Gemini, pro Claude, pra Manus, se o cara não souber pedir, de nada adianta o cara ter a inteligência artificial no celular dele lá e ele não sabe pedir. O que você quer fazer da sua vida? Não faz a menor ideia do que quer fazer, não pesquisou, não sentou com ninguém. E é por isso que eu percebo que nesse quesito a IA não vai substituir o homem. Por quê? Porque você precisa saber o que você vai pedir. E se você não souber pedir pra IA, ela não vai te dar nada. Ela vai te dar um texto qualquer lá que você vai ficar perdido. Entende? E aí entra a questão do network, de você sentar com alguém que sabe como fazer e buscar ali algumas sacadas. Cara, como é que foi seu começo? Como foi que você começou? E tudo começa na venda, mano. Tudo começa na venda. Se você não souber vender o teu serviço, eu conheço pessoas que são podres de conhecimento. O cara tem conhecimento demais, mas é pobre. O cara mora num barraco, mas o cara é um programador de software. Mas por que esse cara não conseguiu crescer na vida? Por exemplo, eu tenho uma pessoa muito próxima, de sangue, que o cara é um expert, o cara entende tudo de TI, o cara é sensacional, mas o cara entrou numa depressão e o cara se trancou dentro de um quarto e ele não consegue sair de lá, ele estagnou, porque ele não sabe vender. Mega inteligente, mas ele não sabe vender. E é nessa parte um quesito muito interessante. Nem sempre a pessoa vai ser boa em todos os quesitos. Mas Exatamente. Ela pode, o quê? Delegar. Irmão, meu serviço é esse. Eu sou ótimo nisso que eu faço. Eu garanto. Não sei vender. Você é bom em vendas. Você pode vender pra mim? Eu te dou tanto uma porcentagem. Por quê? É melhor você ganhar alguma coisa que você não ganhar nada. Vamos lá, vou fazer um merchan aqui agora. Ó, a produção aqui do LF Studio. A galera é sensacional nisso aqui, ó. Olha a estrutura dos caras. Os caras são muito bons. Mas os caras não entendem de hospedar um produto dentro de uma plataforma de infoproduto. E nós vamos estar aqui agenciando o infoproduto da galera. Seja um curso vídeo, seja um e-book, seja um treinamento, seja uma mentoria, seja uma consultoria. Então, logo, o LF Studio aqui, onde nós estamos, essa estrutura incrível, vai lançar um treinamento. E óbvio que a gente vai estar aqui para dar o nosso melhor para poder suprir esse trabalho. Então é assim que funciona. Se você quer criar o seu podcast, olha onde nós estamos. Isso aqui não é um podcast... Cara, você não tá pagando R$1 milhão para estar aqui, não. Se você vier visitar o LF Studio, você vai ver que o preço aqui é extraordinário. Você vai conseguir criar sua autoridade, você vai conseguir
monetizar conteúdos, que inclusive o LF Studio vai trazer um treinamento que vai te ensinar a monetizar seu conteúdo. Extraordinário, trazer patrocinadores para dentro do seu podcast. Então vem muita coisa interessante por aí. Sim, as Acima. eleições estão chegando também. Você que é pré-candidato, ainda não tem um local para gravar, olha essa estrutura. Você tá Vem doido? para LF Studio, entre em contato. Você quer ser governador de Minas? Ah, Aqui, meu filho. Tá perto, hein? Prefeito de Belo Horizonte, chega mais. Bora pra cima, tópico 7. Nem toda oportunidade merece um sim. Agora entra a questão. Gente, a gente falou aqui de dinheiro, falamos de postura, aquela coisa toda. Aprendeu a administrar o dinheiro? Beleza, a gordurinha vai começar a crescer. E quando você começa a crescer, pouquinho, você não precisa crescer muito não. Porque, gente, o que eu já recebi lá de proposta de casinha de aposta, de startup, sim. É Todo violento. dia nem toda oportunidade merece seu sim. Não é porque você tá ali começando que o dinheiro de verdade ainda não chegou que tu vai aceitar qualquer proposta e vai sujar seu nome, vai sujar seu rosto, vai sujar seu perfil. E aí é aquela questão, toda vez que seu rosto aparecer, todo mundo vai olhar pra você. Se você fizer qualquer campanha de tráfego lá, inclusive eu tenho um cliente queimado. Ele não consegue vender nada, cara. Eu tenho um cliente queimado. Todas as vezes que ele sobe um anúncio, os anúncios dele, só os comentários. Já te conheço. Você é picareta. E ele continua subindo os anúncios. Cara, às vezes ele vende um pra um cara que nunca viu ele. E aí a vida dele é: ô irmão, apaga esses comentários aí pra mim do meu anúncio. Entende? Então assim, nem toda oportunidade merece o seu sim. Aqui entra a questão de você ter boa mentalidade, tá lúcido, sempre ter alguém ali mais experiente que você do seu lado, próximo a você. Por isso que a gente tá aqui como mentores ali, justamente pra dizer, ó, cara, veio ali uma propostinha. Irmão, 5 mil pra você postar aí nos seus stories todo dia. É apetitoso, não é? A gente recebeu umas dessas aí. Você olha e fala, pô, cara, é só pra eu postar no stories? É só pra eu postar no stories 5 mil reais por mês só pra eu postar? Uma por dia? Cara, não vale a pena. Então nem toda oportunidade merece o seu sim. Passo 8, manda ver. Pessoas disciplinadas vencem pessoas motivadas. Isso é muito bom, hein? Vamos falar do Cristiano Ronaldo. Vamos. O homem tá ultrapassando o tempo, cara. Disso ninguém tira do cara. Ah, quem é melhor? Messi? Não, mas vamos falar do Cristiano Ronaldo. O cara é extremamente disciplinado. Então, assim, você vai ver que em termos de disciplina, o homem tá lá, o cara tá com 41 anos. Se ele quiser, ele vai jogar até 50. Porque... Você viu a idade biológica dele, que ele fez um exame lá, sim, e aí constou que ele tem 28 anos de idade, fisiologicamente extraordinário. Mas você vai ver a disciplina daquele cara. Irmão, o cara às 6 horas da manhã acorda pra fazer flexão, tranquilo, como se fosse comer uma pizza, cara. Entende? Então, isso aqui é fato. Pessoas disciplinadas, elas vão vencer as pessoas motivadas. Cara, porque o motivo, se você for esperar ter um motivo pra vencer, tu não vai chegar a lugar nenhum. Ah, motivo. Qual que é o motivo? Não, o motivo a gente tem aqui. Só que às vezes o motivo, ele fica fraco quando a cama fala mais alto. Fala, não, a cama tá quentinha, eu não quero levantar daqui. Entende? Quando bate a preguiça, você quer ficar no sofá. Então, assim, a motivação, ela não é nada comparado à disciplina. Bora pro próximo passo, que a gente vai correr um pouquinho aqui a mais, porque eu quero focar em um ponto específico aqui. Manda ver, meu querido. 9. Isso. Seu ambiente está fortalecendo ou destruindo seus sonhos. Isso é um tópico top demais. Quando eu falei sobre questão da família, é exatamente por isso. Às vezes, você vai estar em um ambiente que só porque é família, é pai, é mãe. Falar do Hendrick, por exemplo. O Hendrick é um menino que aos 19 anos de idade está disputando uma Copa do Mundo. E se você for ver, a mãe dele enlouqueceu quando ele disse que ia casar. Gente, o menino passou dos 18 anos, já é um homem, já tá jogando num clube grande, como o maior clube do mundo, Real Madrid. Acabou, filho. A mãe não tem mais o que falar, irmão. Não, na base já não tinha o que falar. Já não tem porque mais o que hoje em falar. dia os salários são astronômicos, não só dos clubes, mas das empresas, patrocinadores. E ele já era uma joia, o cara com 16 anos já era titular no Palmeiras. Já estava ganhando tudo lá. Então não tem como. Só que é aquela questão. Vai dar mentalidade também das pessoas. Cara, é sua mãe, é seu pai, o máximo respeito e vai honrar eles acima de qualquer coisa. Mas tem certos tipos de pontos
que os pais não interferem na nossa vida. Um exemplo, você é casado. Se sua mãe vai chegar e mandar dentro da sua casa, meu irmão, nunca. A minha mãe e a sua mãe têm esse, Ela graças a tem Deus, esse discernimento e esse respeito. Mas se caso acontecer, eu falo, aqui não, filho. A dona do lar aqui é essa aqui. Outra pessoa. Entendeu? Por quê? E isso, eu vivo muito isso, e meus pais respeitam muito a questão da educação dos meus filhos. Meus pais não interferem. Às vezes tá lá na casa deles, tá brincando, tá demais, começa a fazer uma pirração, eu já dou um aviso. Aí se eu der uma correçãozinha, ninguém entra, porque já sabe que eu não dou espaço nesse quesito pra entrar. E tem que ser. Então, o seu ambiente, você constrói para que futuramente não destrua seus sonhos. Se você tiver uma base sólida, essas coisas não vão chegar até você, essas coisas ruins. Mas a partir do momento que a pessoa não se organiza, qualquer pessoa pode mandar na vida dela. Pô, tem que... Conhecemos tantas pessoas personalidade, assim. Cara. É minha vida. Não, irmão, você não vai usar isso aí não. Ô, cara, me ajuda isso. Quem é você? Me ajuda aí, a vida é minha. Exatamente. Enfim, o que acontece? Falando aqui em exclusivo sobre essa questão do familiar, porque para muita gente pega muito nessa área. Uhum. E é aquela questão, quem vive nesse caos, infelizmente, na maioria das vezes, não consegue produzir, porque o que acontece? A pessoa vai pegar aquilo pra dentro dela, vira uma ferida lá dentro, no subconsciente, e ela vai levando aquilo pra vida, ela vai remoendo aquilo. E a gente chama de hereditariedade, né? Porque quando a pessoa tiver um filho lá na frente, ela vai passar a mesma frequência de família pro filho, pro neto e assim sucessivamente. Né? Eu usei o Hendrick aqui como exemplo, porque de fato, né? Inclusive a esposa dele fez um post no Stories lá, dizendo, você nunca mais vai me desrespeitar. A mídia enlouqueceu. Porque todo mundo sabia que aquilo era pra sogra. Pra sogra. Entende? Então, assim, é aquela questão. Cara, é polêmico, é chato de dizer, só que o crescimento de vida, antes do dinheiro chegar, gente, é o que eu tô falando, esse episódio ele foi focado pra isso, porque de nada adianta falar, eu quero enriquecer, poxa, beleza, enriquece. Vamos falar de um outro cara polêmico também? Vocês viram do Rafinha? Sim. E aí, eu fui ver alguns vídeos, eu até fiz uma coletânea justamente viral, que eu vou postar no Instagram, porque o que acontece? Eu tava vendo a esposa do Rafinha mostrando pra ele os perfumes, as joias que ela tinha comprado. E aí, ele tá assim, você comprou isso aí como? Ela, com o seu dinheiro. Aí ela foi dar um presente pra ele, um motorhome de luxo, de 5 milhões. Aí, ele tá assim, como assim que você comprou isso aí? Ela, é de presente pra você. Ele, mas com que dinheiro? Ela, é de presente pra você, com o seu dinheiro. Gente, isso é loucura, gente. Entende? Então, assim, o dinheiro pode até chegar, mas se a pessoa não tiver mentalidade, um tá ralando igual um cachorro, jogando bola no clube lá, dando o máximo dele, enquanto a outra tá lá torrando o dinheiro do homem. Meu Deus. Não, e não só ela, porque eu não sei se você chegou a ver. Sim, o pai dele. Meu Deus. Tá entendendo? Cara. O ambiente, tá entendendo? Então, assim, eu sei que ele não queria que essas coisas saíssem à tona Só que, gente, isso quando sai, é difícil você segurar. Só que a questão, ele focou muito no operacional e esqueceu da gestão dele. Tem que fazer a gestão também. Cara, um cara que é exemplo nisso, que você nunca vai ver isso acontecer com ele, é o Neymar. Ele sabe de tudo, tudo. Por mais que o pai dele é firmeza e o pai dele é top, um gestor sensacional, um exemplo, mas ele tá sempre ali, ele tá acompanhando, ele sabe. O Chris Guedes também, que toma conta de tudo pra ele ali, ó. Então, a Kings League, de tudo. Como que você, ganhando uma fortuna dessa, beleza, é seu pai, mas você tem que saber, cara. Cara, é muito louco. Pô, sabe, tem um cara que fez aquele filme Esqueceram de Mim? Sim. Depois você pesquisa pra você ver. Os pais dele, quando ele era criança, ele fez esse filme, né? Ele fez 3 filmes, se não me engano. Foram uma trilogia, né? E aí, os pais dele que administravam o dinheiro que ele ganhava, o cachê que ele recebia como ator. E ele foi envelhecendo, ficou mais velho, cresceu. Quando ele chegou pros pais dele e perguntou, pai, aquele dinheiro todo que a gente ganhou quando eu era criança, que eu fiz os filmes, o que aconteceu? Os pais torrou o dinheiro do menino. Então, assim, o menino estralado em Hollywood, fazendo filmes lindos, perfeitos. O Esqueceram de Mim foi pra mim, o melhor filme que ele fez. A trilogia foi sensacional.
E aí o menino pergunta, como é que tá o investimento da família falida, família quebrada, entende? Então, aí quando eu falo, ó, o seu ambiente está fortalecendo ou destruindo seus sonhos, eu falo principalmente desse ambiente familiar, porque na maioria das vezes, Romário deixou a família dele num prédio. Vampeta também. Tá aqui, ó. Vou deixar vocês aqui. Só que aquela questão, é meu. Deixou E aí por 10 anos. 10 anos. E todo mundo ali, ó. Quando ele foi ver, ao invés da galera tá mantendo o lugar, ele tava endividado. Ele falou, não, eu vou vender esse prédio pra pagar essa conta, porque essa conta não é minha, não. Despejou todo mundo e saiu como errado. O cara tava ajudando a família, e é por isso que eu falo, e no caso do Vampeta foi pior. A tia dele tava sem casa e ele não falou assim, no momento agora eu não vou comprar casa, mas tem a casa de praia, pode morar aí, vai cuidando. E aí eles meteram o uso capial contra ele e ganharam. Vocês estão entendendo, gente? Antes do dinheiro vem a mentalidade. Enfim, a gente tá chegando ao final. E o que a gente tem aqui pra falar, se você quer de fato começar do zero, muito direct nosso lá é sobre isso. Cara, eu quero sair do zero. Cara, eu quero começar a escalar um produtinho, um e-book. Cara, eu quero vender isso, quero vender aquilo. Pô, cara, quero crescer seguidores no Instagram. Tá. Primeira coisa que você vai fazer, dia 31 de outubro, presencialmente em Belo Horizonte, a gente vai ter a Imersão Atlas. E lá dentro, Samuel, pela primeira vez, vai estar entregando um conteúdo inédito, que ele está preparando com todo amor, com todo carinho. E é um conteúdo verídico, feito em vivência, baseado em tudo aquilo que a gente já viveu. Sim. A gente, basicamente, nós crescemos juntos. A gente pegou pedreira junto, a gente passou perrengue junto. E só da gente estar aqui, poder falar de tudo aquilo que a gente viveu e poder passar um conhecimento, mesmo que no podcast seja básico aqui pra você, já é muito valioso pra gente. Dia 31 de outubro, se você quer sair dessa estaca zero e chegar pelo menos a algum lugar para começar a escalar, quem sabe se tornar um mentor, criar sua agência ou fazer seu podcast, começar a criar autoridade, conhecer pessoas que vão abrir portas para você, Imersão Atlas 10K. Quer aprender a faturar 10 mil todos os meses, fidelizar cliente e criar um ecossistema ali onde todos os seus clientes mensalmente vai pagar para você ali, ó, uma mensalidade. Você vai aprender como criar isso dentro da Imersão Atlas 10K. Fechou? Negão, é contigo. Esse convite é para você que quer uma mudança de vida, quer viver algo diferente. Você não precisa entender nada de redes sociais. Lá nós vamos ensinar. Nós vamos ensinar pesada. Um pouco sobre gestão de tráfego. Nós vamos falar sobre diversos assuntos que vai mudar a sua vida. E como empresário, é muito importante para você, porque seu negócio vai alavancar. E quem quer começar também, né, uma grande oportunidade para aprender. Quem tá chegando agora já tá pegando os conteúdos de aquecimento, né? Sim. Lá no grupo da galera iniciante, a gente dividiu em 3 grupos, né? A galera que é iniciante, a galera que é intermediária e tem a galera avançada. E, inclusive, a gente também tem a modalidade online. Poxa, eu não posso ir, eu não consigo me deslocar, moro em outra cidade, outro estado. Inclusive, a gente recebeu gente de Campo Grande lá, muito bom. Então, assim, tá tudo certo. A gente tem a modalidade online para você que vai acontecer numa data diferente, ok? Agora, presencial, Belo Horizonte, a gente vai estar no Buritis, num auditório sensacional. Tenho certeza que você vai gostar demais. Então, a gente fica por aqui. Espero que você tenha gostado desse episódio. Espero que você tenha aprendido muito. A gente tenta ao máximo deixar o conteúdo mais humanizado, nada engessado, né? A gente tá aqui aprendendo um com o outro, a se comunicar, a falar, a progredir. E agradeço demais a atenção de cada um de vocês. Não se esqueça de curtir. Se inscreve no canal, pelo amor de Deus, que agora a gente tem que falar isso aqui, tá? Com certeza. Se inscreve no canal, você que tá passando. Um monte de gente passa. Assisti. Falou, pois é, cara, deixa seu comentário lá, pra pelo menos eu saber que você assistiu. Entendeu? É importante, né, pra gente. É importante, incentiva o nosso trabalho. E agradecer aqui a galera LF Studio. Gente, os caras são sensacionais. Obrigado demais pela atenção de vocês. Fico muito feliz em poder estar aqui numa estrutura incrível como essa. E para você que está assistindo, eu convido você a vir aqui. Os caras são super de boa, eles vão te atender. Vem visitar o espaço, você vai gostar demais. Segue eles no Instagram também. Estão postando bastante conteúdos. Com certeza, lá agora. Vai vir novos conteúdos do LF lá. Segue lá. Segue lá. E siga o Atlas Podcast nas redes sociais. Um grande abraço para vocês. Tamo juntíssimo. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Pra cima. Valeu.